Abra sua Bíblia no profeta Ageu, por favor. O livro do profeta Ageu é um livro pequeno, tem apenas 2 capítulos, pode ser dividido em 4 partes, e por isso nós estamos fazendo 4 mensagens, uma para cada profecia. Foram 4 profecias de Ageu, dirigidas ao povo de Israel, e cada uma dessas profecias havia uma ênfase específica, havia um tema específico. Então nós já vamos hoje ver qual foi a terceira profecia, o terceiro dia em que Ageu falou ao povo. Mas olha aqui para mim, deixa eu contextualizar com vocês o que está acontecendo. Para quem não acompanhou as 2 últimas mensagens, vocês sabem que depois de 70 anos, o povo de Israel cativo na Babilônia, quando a Pérsia conquistou a Babilônia e estava expandindo seu império. A Pérsia foi o novo império que surgiu depois do Império Babilônico, sob o comando do rei Ciro, que depois foi sucedido por Dario, que é esse rei da época de Ageu. Nós estamos aí por volta de 520 antes de Cristo, praticamente 5 séculos antes de Cristo. O povo retornando da Babilônia, porque quando Ciro conquista a Babilônia, a primeira coisa que ele faz é permitir que o povo conquistado voltasse para a sua terra. Eles voltam para a sua terra, há um direcionamento de Deus para que a primeira coisa que eles façam seja a reconstrução do Templo de Jerusalém, que era o grande símbolo da religiosidade do povo, onde os sacrifícios eram oferecidos, os holocaustos eram prestados, o povo se reunia para louvar, para adorar. Era o grande símbolo da religiosidade judaica, era o Templo de Jerusalém, por isso a importância de reerguê-lo, mas não fizeram. Estavam envolvidos demais com seus interesses mais imediatos, com suas preocupações particulares, e é aí que vem então os chamados profetas pós-exílicos, os 3 últimos profetas, Ageu, Zacarias e Malaquias. A missão de Ageu foi falar ao povo para que eles dessem atenção à obra de Deus, dessem prioridade à reconstrução do templo, iniciassem imediatamente a reconstrução do templo. A primeira profecia de Ageu acontece no mês de Elul. O dia em que Ageu falou ao povo corresponde ao nosso calendário. O calendário deles era calendário lunar, feito de acordo com as fases da lua, mas se a gente fizer uma conversão do que era aquele dia para o nosso calendário ocidental romano, seria mais ou menos o dia 29 de agosto, foi a primeira profecia de Ageu. Nessa primeira profecia, Ageu chama o povo, adverte o povo de que eles deveriam fazer essa obra, deveriam deixar seus interesses particulares um pouco e se preocupar com a obra de Deus. 23 dias depois, isso é já quase no final de setembro, a obra do templo é retomada. E eles começam a reconstruir. Mas aí acontece a segunda profecia, que foi o que falamos aqui no domingo passado. Quando eles chegam para trabalhar, só há ruínas, só há escombros. Eles começam a se lembrar do que foi a glória do templo de Jerusalém antigamente. Aí bate neles um desânimo, porque eles pensam, nunca mais a gente vai conseguir fazer uma coisa gloriosa como as riquezas de Salomão fizeram, porque o reino de Salomão foi o reino mais rico que houve em Israel. Então o templo foi construído de uma maneira extremamente suntuosa, e eles diziam, jamais conseguiremos fazer uma coisa daquelas. Isso bateu como um desânimo forte na vida deles. Eles ficaram achatados por esse pensamento negativo, por essa má impressão do que poderia acontecer. E aí então vem de novo a profecia de Ageu, nesse dia agora do mês de Tisri, que corresponde ao nosso mês de outubro, provavelmente no dia 17 de outubro, ou arredores disso. Ageu faz a sua segunda profecia ao povo dizendo, não se desanimem com esse pensamento, não fiquem tão presos ao passado que acham que não vão construir mais nada no futuro. E agora, passa mais um tempo e chega o mês de Quisleu, que é o mês de dezembro,
E no dia 18 de dezembro vem a terceira profecia de Ageu, de novo, por causa de uma situação específica que estava acontecendo ali. E é sobre essa terceira profecia de Ageu que eu gostaria de falar com vocês essa noite. Ageu capítulo 2, versículo 10 até o versículo 19. Essa é a terceira profecia de Ageu. E ele diz assim: no 24º dia do 9º mês, que é esse mês de Quisleu que eu disse a vocês, no segundo ano do reinado de Dario, que corresponde aí aproximadamente a 520 a.C., a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eu já falei aqui no domingo passado o sentido dessa expressão Senhor dos Exércitos e o peso que essa expressão tinha em todo o Antigo Testamento. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes, que eram os representantes oficiais e institucionais do judaísmo, faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei: se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Uma coisa que é impura, ela não pode, uma coisa que é pura, ela não pode, uma coisa que é impura não pode consagrar algo que é impuro. Em seguida, perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver e depois tocar em alguma coisa dessas, ela ficará impura? Ele: sim, ela ficará impura. Uma coisa pura não pode tornar algo impuro, mas algo impuro torna algo impuro. Ageu transmitiu esta resposta do Senhor. É o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Esse é o apelo recorrente na profecia de Ageu. Ele aparece no versículo 5 do capítulo 1. Reconsiderem seus caminhos, vejam onde os seus caminhos levaram vocês. Aparece no versículo 7 do capítulo 1. Reconsiderem seus caminhos, vejam onde seus caminhos os levaram. E aqui de novo, reconsiderem em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, com ferrugem, com granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. E de novo, reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto. Mas de hoje em diante, abençoarei vocês. Gente querida, há aqui pelo menos 3 coisas importantes que Ageu está destacando nessa sua profecia e que eu acredito tem, nesse momento, uma importância grande para a nossa experiência com Deus e para a nossa vivência no Evangelho, porque o que nos interessa quando nós lemos o Antigo Testamento é sabermos o que há de Evangelho nele. A nossa leitura do Antigo Testamento agora é via Evangelho. Todas as interpretações que fazemos do Antigo Testamento têm que ser a partir de Cristo. Cristo é a nossa referência. Não se lê o Antigo Testamento sem passar pelo Novo. O que nos interessa no Antigo Testamento é a mensagem do Evangelho nele. É de que forma
A mensagem do Evangelho está lá contida antes do Evangelho existir propriamente, antes de Cristo vir. Então, na nossa experiência com o Evangelho, o que nós encontramos aqui, e o que pode ser aplicado para a nossa vivência em termos de comunhão com Deus, serviço a Cristo, comunhão com a igreja, serviço ao reino de Deus. Primeiro, Ageu faz referência ao fato de que antes dele começar a falar com o povo, antes das mudanças que aconteceram, antes havia culto sem vida. Culto sem vida. Ageu estava se reportando à fé mosaica, à lei mosaica, quando faz essas perguntas aos sacerdotes, e como eu disse a vocês, o que ele está querendo aqui é só ilustrar, mostrar o que está acontecendo com o povo, porque é claro, é óbvio que a pureza não era transmitida aos impuros, mas a impureza é transmitida. Você não purifica algo que é impuro, mas você tira a pureza do que é puro com a impureza. E o que Deus está querendo dizer ao povo de maneira resumida, clara e direta, esse é o ponto central do que Ageu está dizendo, é que o problema não estava só no fato deles não terem mais lugar para oferecer sacrifícios. O templo não estava mais lá, eles não podiam mais oferecer os holocaustos, nas sinagogas eles não faziam isso. Hoje os judeus também vivem isso. Os judeus nas sinagogas não oferecem sacrifícios, os sacrifícios foram interrompidos no ano 70 depois de Cristo, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram de novo o templo de Jerusalém, parou tudo. O que é que os judeus esperam hoje? Os judeus creem, pelo menos os judeus que estão esperando a vinda do Messias, porque uma grande quantidade de judeus hoje não acreditam em mais nada, mas os judeus que estão esperando a vinda do Messias, o que eles estão esperando? Que o Messias venha, reconstrua o templo, claro, expulse primeiro todos aqueles muçulmanos que agora dividem o local do templo, reconstrua o templo, para que os sacrifícios sejam recomeçados. É isso que judeus, por exemplo, da linha mais ortodoxa, está aguardando. Eles estão lá dia a dia, no Muro das Lamentações lá, toda hora, lendo a Torá, lendo a Torá, lendo a Torá, lendo a Torá, esperando a volta do Messias. Você conversa com qualquer judeu ortodoxo daquele, na beira do Muro da Lamentação, e ele vai dizer isso para você: nós estamos esperando o Messias voltar, reerguer o templo, para nós começarmos de novo a sacrificar para o Senhor. Então o que Ageu está dizendo é o seguinte: parem, porque não é só o fato de vocês não terem o templo para purificar Deus, o fato é que vocês são impuros. Não falta só o templo, falta a vida. Não falta só o local do culto, falta a vida. Não falta só o altar, falta a vida. Ele diz: o meu povo é um povo impuro, e porque vocês são impuros, tudo que vocês me oferecem é impuro. O povo, por sua condição moral pecaminosa, só oferecia coisas impuras ao Senhor. Essa é a primeira coisa. Culto sem vida. Culto sem vida não chega a Deus. Culto sem vida é impureza. Culto sem vida é coisa contaminada. Louvor ao Senhor sem vida é impureza. Oração ao Senhor sem vida é impureza. Ofertas ao Senhor sem vida é impureza. Adoração ao Senhor sem vida é impureza. Música ao Senhor sem vida é impureza. Tudo que o povo presta ao Senhor sem vida é impureza. Para Deus não há culto sem vida. Deus não dissocia essas coisas. Ou nós andamos na presença de Deus e cultuamos a Deus com vida, ou tudo que nós tocarmos no que se refere a cultuar ao Senhor fica impuro, porque vem de vidas impuras. A segunda coisa que o profeta Ageu fala, antes do início da sua profecia,
não havia só culto sem vida, ele diz: antes havia esforços sem resultados. Vocês se esforçam, vocês trabalham, vocês semeiam, e o resultado não vem, e o resultado não aparece. O profeta Amós, que vocês estudaram hoje na escola bíblica dominical, o profeta Amós diz a mesma coisa, porque Amós trabalhou com aproximadamente o mesmo tema, e Amós diz o seguinte: muitas vezes eu, o Senhor, castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Acontece o seguinte: ser humano é uma praga nisso. A gente tem uma tendência enorme de começarmos a querer ser os donos de nossa própria vida, de nos acharmos suficientes, de nos afastarmos de Deus. Aí o que é que o Senhor faz? Aí o Senhor, por graça, por misericórdia dele, resolve mostrar quem nós somos. Porque tudo é graça. Até o meu último suspiro nesse mundo, eu estarei dizendo isso: tudo é graça. Até a lei é graça. É graça de Deus a gente ter a lei mostrando para a gente quem a gente é, porque senão a gente não saberia. É graça de Deus a gente tendo a lei mostrando o que a gente faz e não devia fazer. É graça de Deus, porque se não fosse isso a gente não saberia. Pela graça e pela sua misericórdia, assim como um pai que ama seu filho e sabe que precisa discipliná-lo, pela graça e pela misericórdia, Deus começa a nos cercar. Aí a graça de Deus vai nos cercando, aí vai nos cercando, e vai fazendo algumas coisas darem errado, e aí vai derrubando nossa vaidade, e aí vai quebrando nosso orgulho, e vai mostrando quem somos. E quando a gente descobre quem nós somos, é que finalmente a gente descobre quem é Deus. Nós só descobrimos quem é Deus quando nós descobrimos quem somos. Assim como a gente só valoriza a graça quando entende bem o que é a queda. Se você quiser saber o que é graça, entenda primeiro o que a queda fez com você. O que a queda fez com o ser humano. E só quando a gente tem uma noção exata do que é a queda, a gente começa a entender o que é a graça de Deus. E aí ele diz isso: sim, eu cerquei vocês, cerquei a plantação de vocês com gafanhotos, cerquei as vinheiras de vocês, cerquei o que vocês faziam com ferrugem, foi tudo dando errado, porque eu queria que vocês voltassem o coração para mim. Por isso, antes era esforço sem resultado, para que vocês aprendessem de uma vez por todas, diz o Senhor: não há bem-aventurança fora dos meus caminhos. Se quer ser bem-aventurado, ande nos meus caminhos. A bem-aventurança não é algo que compramos de Deus com nossas barganhas. A bem-aventurança é um resultado natural de andarmos nos caminhos do Senhor. Nós não podemos comprar bênçãos de Deus, porque nós não merecemos as bênçãos. Deus nos abençoa pela graça e pela misericórdia. E também não podemos comprar o título de justos, nem de bem-aventurados, porque a bem-aventurança é estar nos caminhos do Senhor. Busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça. A gente adora esquecer essa frase. Busquem primeiro o reino de Deus e tudo será acrescentado. Busque primeiro o reino de Deus e... Não, balela! Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é justo para Deus, o que é certo para Deus. Busque isso e viva nisso. E todas as coisas serão acrescentadas. Esforços sem resultado. E isso é obra de Deus, para que nós aprendamos de uma vez por todas que dependemos dEle, que precisamos voltar nossos corações para Ele. E agora, na terceira parte da sua mensagem, Ageu diz: olha, mas isso não é o ponto final. Antes havia culto sem vida, antes havia esforços sem resultados, mas agora, diz o profeta, agora
há a oportunidade de haver uma virada radical na postura do povo. De hoje em diante, diz o Senhor, abençoarei vocês. Olhem, diz ele no verso 18, vejam que foram lançados fundamentos do templo. A partir de hoje, atentem para o dia do fundamento dos templos. Está lá, está começado, iniciou. Deus inicia a obra. Não basta que Deus inicie, a gente tem que dar continuidade. Preste bem atenção. Deus começa uma obra na nossa vida. Ele lança os fundamentos. Os fundamentos que a gente não consegue lançar, Ele lança. Mas depois que Deus lança os fundamentos, Ele diz, reconsiderem, vejam os fundamentos e agora façam. Vejam o que vocês vão construir sobre esses fundamentos. Não adianta eu iniciar e vocês não darem continuidade, ou pior, não adianta eu iniciar e vocês estragarem. Meu Deus do céu, quantas vezes e quantos de nós já recebemos de Deus coisas boas, coisas muito boas e estragamos com a nossa falta de visão, estragamos com o nosso egoísmo, estragamos com nossa concupiscência, estragamos com o fato de andarmos longe dEle. Deus vai nos dando coisas boas e nós vamos estragando porque não basta os fundamentos estarem lá. É necessário que nós saibamos construir sobre eles. Reconsiderem, diz Ageu, vejam os fundamentos lançados e vejam mais, as sementes estão lançadas. A colheita não acontece, mas as sementes estão ali. Por quê? Vocês estão estragando. Por quê? Vocês não sabem cuidar. Por quê? Vocês não sabem cultivar. Não adianta o Senhor lançar os fundamentos. E não adianta o Senhor lançar as sementes, se nós não soubermos dar vida a isso. Você conhece o Evangelho. Você foi criado nele. Semente do Evangelho está lançada no seu coração. Não desperdice isso. Faça com que essa semente brote. Faça com que essa semente se transforme numa árvore frondosa. Dê vida a essas sementes do Evangelho que foram plantadas no seu coração. Você conhece os fundamentos da palavra. Você conhece tudo isso, muito especialmente se você, por exemplo, foi criado num lar que respeitava a palavra de Deus. Não despreze isso, construa sobre isso, faça sobre isso. E hoje, e agora, diz a partir de hoje, diz Ageu, a partir de agora, quais são as lições que nós podemos aplicar na nossa vida sobre essa profecia de Ageu? O que é que de prático a gente pode extrair isso? Em primeiro lugar, nunca na nossa cabeça nós deveríamos separar vida de culto. É a primeira lição que nós aprendemos. É necessário cultuar a Deus primeiro no templo que nós somos, para depois cultuarmos no templo para onde vamos. Está entendendo? Primeiro, é preciso que cultuemos a Deus no templo que somos, para depois cultuarmos a Deus no templo para onde vamos. As duas coisas não andam separadas. Não há culto verdadeiro sem uma vida verdadeira de santidade e de comunhão com Deus. Não façamos esse crime, porque viveremos uma religiosidade vazia, insípida, frouxa, se separarmos essas coisas. Segundo, compromisso que nós temos com o reino de Deus é coisa séria. Nós devemos nos conscientizar de que nós não estamos fazendo qualquer obra. Nós estamos fazendo a obra de Deus. Isso deve estar sempre no nosso coração. Não estamos fazendo qualquer obra. Nós estamos fazendo a obra de Deus. E quando nós nos conscientizamos que estamos fazendo a obra de Deus, nós precisamos levar isso a sério, muito a sério.
Desde quando nós nos dispomos a ensaiar uma música para o coral, ou quando você se dispõe a receber uma pessoa como recepcionista ali, ou fora daqui, em algum projeto do reino que você está desenvolvendo em sua vida, é obra de Deus, é coisa séria, é preciso levar a sério isso. Não foi à toa que o Senhor Jesus, na parte dos seus sermões escatológicos, aqueles que falavam dos últimos tempos, conta 2 parábolas. A primeira dos 2 filhos, que o pai dá uma ordem aos 2. Um diz que vai obedecer e não obedece. O outro diz que não vai obedecer e acaba obedecendo. E o Senhor Jesus pergunta: qual dos 2 fez a vontade de Deus? O segundo. Porque para Deus não interessa a gente dizer que vai fazer e não fazer. Para Deus é melhor a gente dizer que não vai fazer e acabar fazendo, porque Deus olha para o resultado final. Deus olha para o resultado final daquilo que nós nos dispomos a fazer para Ele, porque a obra de Deus é coisa séria. A outra parábola que Jesus conta é a dos talentos, que o Senhor distribui para os seus servos, e aqueles que sabem usar seus talentos, multiplicar seus talentos, produzir resultado com seus talentos, e outro que não usa, e esconde, e se omite. E aí vem o final da parábola, em que os 2 são recompensados, o terceiro vai para a prisão, e ficará lá até pagar o último centavo que ele deve pagar, porque não soube aproveitar o talento que Deus colocou em sua mão, a responsabilidade que Deus colocou em sua mão. E em nenhuma dessas parábolas eu vejo Jesus dar qualquer sombra de que a obra de Deus é brincadeira. A obra de Deus é coisa séria, é responsabilidade funda e séria que nós assumimos. E Ageu não está fazendo outra coisa a não ser conscientizando o povo de que a obra de Deus é coisa séria. Terceiro, a expressão que Ageu usa, de hoje em diante, é importantíssima, porque para Deus o tempo é hoje. Nos versículos 15 e 19 ele repete a mesma expressão, de hoje em diante. É de hoje em diante que as coisas têm que acontecer. Nós não podemos adiar, nós não podemos postergar, nós não podemos demorar. Para Deus interessa o hoje. As boas intenções do que eu quero mudar na minha vida daqui a algum tempo não interessa para Deus. Para Deus o tempo é hoje, é de hoje em diante que eu quero abençoar vocês. Então de hoje em diante andem na minha presença. Essa ideia da decisão da mudança hoje, ela transmuta para o Novo Testamento em 2 palavras. A primeira na carta aos Hebreus, quando o autor de Hebreus diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. É hoje. A outra palavra de Paulo em Coríntios, quando ele diz: digo-lhes, hoje, agora é o tempo favorável, hoje, agora é o dia da salvação. Isso serve para alguém aceitar Cristo, e isso serve para todo mundo que quer servir a Deus. Isso aqui não é sermão evangelístico de Paulo, ele está falando aos coríntios. Isso aqui não é sermão evangelístico de Hebreus, ele está falando à igreja. É hoje. Hoje é a nossa decisão de servirmos a Deus, de levar a obra de Deus a séria. Uma decisão firme, voluntária. Nós assumimos que queremos hoje, sem adiarmos qualquer mudança que tenha de acontecer na nossa vida. Para levarmos a obra de Deus a sério, tem que ser imediata, tem que ser hoje, não há como adiar. E em quarto e último lugar, as bênçãos de Deus estão vinculadas aos caminhos que nós escolhemos. Bênção de Deus não é vara de condão. Bênção de Deus não tem nada a ver com as barganhas que fazemos com Ele. Bênçãos de Deus são resultado das nossas escolhas. Escolha bem e você terá bons resultados. Viva na presença do Senhor e você será bem-aventurado. Não é à toa que o primeiro salmo começa dizendo isso. O saltério já abre abrindo e dizendo: quem pode entrar na presença de Deus para louvá-lo? O livro de Salmos não é um monte de hinos de louvor.
pois a antessala é essa: somente o justo entra aqui. Somente o louvor do justo chega ao Senhor. Somente aquele que anda no caminho do Senhor é bem-aventurado. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua vida nas mãos do Senhor, que se torna como uma árvore plantada junto a ribeiras d'água. O ímpio é como a moinha de trigo, que quando vai fazer a debulha do trigo, traz aquela peneira, joga para cima, para cair na peneira só o que é trigo, o que é palha para ser levado pelo vento. O salmista diz: o justo é esse que fica na peneira, o ímpio é esse pó que o vento leva. O justo é bem-aventurado. Não é à toa que o livro de Salmos começa com o Salmo 1, falando que bem-aventurado é o que anda no caminho do Senhor. Meu irmão e minha irmã, eu gostaria muito, pelas falhas que eu sei que temos, que o que Deus esperasse de nós fosse menos do que isso, mas não é. Quando nós nos envolvemos com a obra do Senhor, a mensagem de Ageu vale para hoje, para pessoas do Evangelho, como valia para aquele tempo. Façam a obra do Senhor com coração, culto e vida como uma coisa só, para que haja esforços com resultados, e para que a partir de hoje o Senhor de fato possa abençoar a vida daqueles que andam na sua presença. Que o Senhor nos ajude que seja assim. Amém.